Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai. Hoje vamos trazer aqui notícias sobre One Piece, capítulo 1145, data de lançamento da previsão do capítulo do mangá. Mas para você que não é inscrito, para você ficar atualizado aqui no canal, já se inscreva para você não perder nada, deixe seu like, compartilhe no canal de One Piece, assim como eu sou, e vamos bater a meta de 10 mil inscritos esse ano. Comentem embaixo a sugestão para os próximos vídeos que eu posso lançar e vamos começar. Primeiramente, o capítulo 1145 de One Piece promete continuar expandindo os eventos mais recentes que o BAF, principalmente em vilarejo ocidental, ao Wars Academia. E os spoilers dele estarão disponíveis em breve. Mas, como vocês odeiam esperar spoilers, eu vou soltar aqui um breve spoiler sobre o que a gente pode esperar dos primeiros spoilers do capítulo 1145 de One Piece. Só para vocês terem uma ideia aqui. Data e lançamento do capítulo 1145 de One Piece. O capítulo 1145 de One Piece será lançado oficialmente no domingo, dia 7 de abril de 2025. Detalhe, estamos dia 1 de abril, dia da mentira. Esse detalhe aqui, dessa notícia, era para ser vazada somente quando saísse o capítulo lá para o dia 7, mas vazaram antes. Olha aí, olha aí. E o golpe tá aí, cai quem quer. Mas, velho, não é mentira não é mentira. Eu queria que fosse mentira, mas não é. Por meio da plataforma, a Manga Plus, antes da Shueisha, o episódio estará disponível gratuitamente em inglês e espanhol, com o lançamento simultâneo no Japão. Abaixo, confira o horário. Para você que manja inglês, para você que manja espanhol, isso aí só vai estar no site oficial Manga Plus, lá da Shueisha. Um pessoal que já sabe de inglês e também de espanhol deve entender o que nós estamos falando lá na sua dublagem original. E detalhe, só vai estar legendado o inglês ou espanhol, enquanto a dublagem em si vai estar em japonês. Quem está acostumado com legendado, então, parabéns! Aí, chegamos aqui. Previsões para o capítulo 1145 de One Piece, que diz o seguinte: a narrativa deve começar no vilarejo ocidental, onde Scoop e Gaban percebe a ausência de Kellogg e Riper, enquanto Riper está ocupado explorando a árvore do tesouro Adão com Frank. Gaban demonstra preocupações com descobrir que Kellogg partiu com um chapéu de palha. Zero deverá aparecer em seguida, informando que o tesouro impediu a saída de Kellogg, mas não teve sucesso. Ou seja, vai ter um arco aí para o Kellogg, que no caso, aquela criança que já apareceu lá no episódio 1122, lá de Egghead, que no caso, aquele que lá em Elbaf, juntamente com Shanks e companhia, que é uma criança que só quer ser pirata. Mesmo assim, vai se meter em confusão? Não vai, porque Gaban tá preocupado, é como se fosse uma avó para ele. Aí aqui continua. Com mais monstros surgindo, Gaban deve confiar a defesa do local a Dory Brogg. Para quem conhece Dory Brogg, que já apareceu lá em Little Garden,
onde o Usopp conheceu eles pela primeira vez, que, convenhamos, aquilo ali foi épico. Eles já apareceram lá em Egghead também, que, meu Deus, aquilo ali já mostra que não apareceu só eles, apareceu Hajirudin, que no caso, lá do arco em Dressrosa, que ele já apareceu, juntamente com os Afrotas gigantes e etc. Mas, cara, isso sim vai ser épico também de se ver. Enquanto a parte para o Aros Academy, que no caso uma academia somente para gigantes ou aqueles que estão em aprendizagem lá em Elbaf, onde Kellogg e o Chapéu de Palha já estão envolvidos na batalha. Em Jiquiba, provavelmente repreenderão Kellogg por ter desobedecido ordens entre os seus gigantes. Eles devem demonstrar a certa neutralidade. Porque aquilo, Elbaf, já é até aos gigantes também conhecida como a Ilha da Guerra. E se Kellogg obedeceu cerca de uma das regras dos seus superiores, então tem a punição? Tem sim, mas ele vai ficar ou de castigo, ou ele vai perder uma das aulas, que no caso é não desobedecer uns seus veteranos, os seus chefes. Então, aquilo ali para uma criança é pesado, é literalmente pesado. Porque se você já assistiu Como Treinar Seu Dragão, até uma corrida até o limite, que no caso é um derivado de Como Treinar Seu Dragão, possivelmente é aquele gênero de Viking, só que bem mais dinâmico. Aqui não, já mostra que uma criança, por conta de um erro, já é punida. Bom, diante do envolvimento do Chapéu de Palha, inclusive oferecendo proteção ao Kellogg. Graças a Deus, porque se esse garoto se envolver, se mais problema que ele já está, então podemos dizer que ele estaria ou ferido ou morto. E a culpa nem seria minha, o Chapéu de Palha. Possivelmente o Kellogg já estaria mais quebrado e mais ferido que ele já estava. Durante a confusão da narrativa, deve retornar ao submundo, onde Loki começa a insinuar que a morte de Heyhound não foi o que todos acreditavam. O choque de Hajirudin, diante dessas revelações, deve provocar um confronto entre ele. Loki, para quem não sabe, ele já apareceu recentemente no capítulo 1140, onde o Chapéu de Palha já chega em Elbaf, mas ele está lá acorrentado, ninguém sabe como, mas só de mencionar o nome do Ruivo, que no caso o Shanks, o Luffy já partiu para cima, e olha que ele só tá brincando, mas se ele estiver falando sério, e se ele sair dessas amarras, com essas correntes de Keiroseki, velho, eu garanto para você que vai ser uma coisa pra lá de estrambólica, que vai tremer o mundo. E se foi capaz de fazer o Hajirudin, o maior gigante, que é considerado o maior mercenário de Elbaf, tremer, imagine só quando todo mundo ficar sabendo que Barra Negra, Enel, Big Mom estão chegando em Elbaf. E Loki, antes que as tentações sejam controladas, começa de fato a contar a verdade sobre o que ocorreu. É claro que ele não vai contar a verdade do que ocorreu. Isso já é um fato, porque Loki, na mitologia nórdica, é dado como seu verdadeiro nome, Mentira. O deus é mentira. O capítulo 1145 deve terminar com os primeiros momentos de flashback da morte do rei Harald, estabelecendo
tendo um clima para relações mais profundas nas próximas edições. O que isso quer dizer? Eiichiro Oda já está planejando um flashback do Rei Herod, que no caso, aquele velho barbudão com uma barba bem grande, já tem cerca de uns 800 anos, ou mais que isso, que ele se intitula rei, uma espécie de Odin, vamos dizer assim, mas na verdade ele não é rei, e quando Loki disse que ele é um falso profeta, que é aquele que não provém do sol, ele está se referindo ao Luffy, que no caso é o Gear 5, mas eu acho que o Loki está se referindo ao Luffy como um verdadeiro rei. Ou talvez o Sol, por ter uma vontade tão grande de ser um grande guerreiro do mar. Uma das escolhas deve ser a mais óbvia que o Eiichiro Oda está planejando para o futuro.